nós contemplamos, mas ainda existe uma imensidão a ser descoberta. Dentro de nós, um infinito escondido. Quão indescritível é a sua dimensão. E então descobrimos que nada conhecemos. Nunca a entenderemos por completo. Pelo menos não neste mundo. Peregrinos nessa terra e forasteiros nesse tempo. Caminhamos com a certeza que vivemos sob a graça. Todo envergonhado. Boa noite, esconderijo. Boa noite, esconderijo. Boa noite, esconderijo. Jovens, né? Jovens. Tem alguns que é só a aparência. São como eu. Eu, pelo menos, 30% da minha alma é idosa. Então, eu já sei. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos visitam pela primeira vez, vocês que vêm aqui mais vezes, é um prazer receber vocês de novo aqui. A gente está finalizando um tema, que é o tema da graça, e assim como eu, tem várias pessoas que acabaram não participando dos outros cultos, mas eu quero fortemente recomendar você a entrar no YouTube, Esconderijo Play, e você vê os outros vídeos que foram produzidos, as outras mensagens que foram produzidas ao longo desse mês. Muito enriquecedor. Foi bênção. Muito bem. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou o Alberto Melquisedeque, e, enfim, a gente faz parte do esconderijo, mas vamos falar do nome que mais interessa. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Sim, tá bom, tirando o coronavírus, vocês estão bem? Tem algumas pessoas que estão me olhando muito tristes. Tá bom. Pessoal, abram as vossas Bíblias, a gente vai ler duas passagens. A primeira, Gênesis capítulo 3. Eu sou o não é o Yuri que está na câmera, né? Eu sou o pesadelo, eu sou o pregador que mais dá trabalho no Yuri, porque eu vivo andando. Mas eu vou andar pouco dessa vez. Gênesis capítulo 3, tá? Muito bem. O contexto, vocês sabem, é a queda do homem. O autor está mostrando para nós como é que aconteceu. Então, eu não quero ler a partir do verso 1, mas sim eu quero avançar um pouquinho até o momento do versículo 7, ok? Vamos lá. Abriram-se então os olhos de ambos, no caso de Adão e Eva, que acabaram de comer o fruto que era para eles não fazerem uso. Abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vou ler de novo. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu estou fazendo uma voz mais grave para fazer como se fosse Deus chamando por Adão.
Agora, vamos até o Novo Testamento. Deixa alguma coisa aí aberta para você não perder de vista esse texto. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor, amém? Muito bem, então, nesse mês de agosto, nós ficamos em cima desse tema graça, vimos ele a partir de diferentes perspectivas, de diferentes ângulos. Num primeiro momento, a gente pensou e trabalhou graça e estudou graça com o pastor Júnior a partir da ideia de graça comum. E daí a ideia foi que nós pudéssemos compreender que a chuva de Deus, ela é derramada sobre todos os homens. E para isso nós pensamos um pouco, ou pegamos como exemplo a vida de Asaf, que foi um dos grandes salmistas, e num dos seus dias de bastante revolta, ele escreve o Salmo, se eu não estou enganado, o Salmo 73, onde ele narra como que por um pouco, ele não se entregava ao ressentimento. Por um pouco, faltou um pouco para que ele simplesmente abandonasse tudo o que ele acreditou durante tanto tempo. E é claro, a razão é porque ele olhou para o mundo com uma forma mais realista, mais madura. E quando isso acontece, não tem como você não chegar à mesma conclusão que Asaf: o mundo é um mundo de injustiças e perversidades e coisas ruins. E Asaf olhou para ele disse: poxa, mas eu faço tudo certo. Eu estou na casa do Senhor, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. E as coisas para mim são difíceis. E para os injustos, para aqueles que não são de Deus, a vida deles é muito boa. E daí todo o salmo vai na direção de Asaf primeiro dizer como é que isso afetou ele do ponto de vista negativo, e depois ele diz: ok, mas, e daí o resto do salmo ele está se voltando para Deus e dizer: Deus, ainda assim eu vou continuar te adorando. Então a primeira mensagem foi nesse sentido, e a gente começou a ver então esse Deus que é bom o suficiente ao ponto de derramar da sua graça sobre todas as pessoas. A gente avançou um pouquinho e o pastor Samuel veio aqui falar um pouco sobre o escândalo da graça. O escândalo da graça. E nesse sentido, o pastor Samuel usou o Salmo número 8, e quando o salmista vai chegar até o mais alto de sua reflexão, de sua devoção a Deus, e ele diz: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem é o homem para que você se lembre dele? E daí todo o raciocínio, toda a pregação do pastor Samuel foi nos mostrar como que quando nós olhamos, levantamos os nossos olhos, quando nós tiramos os nossos olhos da nossa vida aqui, mais imediata, quando nós levantamos os olhos, nós não temos como não constatar a grandeza de Deus. E que Deus está muito além das nossas dificuldades, muito além dos nossos problemas, muito além daquelas coisas que ai meu Deus, o mundo vai acabar por causa de tal coisa, e de repente Deus está muito além disso.
Deus está muito além disso. Deus já existia na Primeira e Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria e em todas as outras guerras. Deus existe agora no coronavírus e vai continuar existindo. Então, quando o salmista levanta os olhos e ele vê a grandeza de Deus, ele diz: Deus, como que você, mesmo fazendo tudo isso, o mar, os planetas e tudo que existe, ainda assim você se preocupa comigo? E daí toda a pregação foi no sentido para que nós enxergássemos então que nós podemos nos aproximar de Deus como pessoas, como filhos que percebem que Deus se interessa pela tua vida, por mais insignificante que ela possa ser, diante da galáxia, diante dos planetas, diante da imensidão do universo. Apesar disso, apesar de você ser apenas um pontinho insignificante que um cachorro colocando a sua boca arranca pedaços de carne em você, por mais insignificante que você seja, ainda assim Deus se importa com você. Ainda assim Ele decidiu colocar em você o fôlego de vida, ainda assim o seu Espírito habita em você, e por intermédio de você, Deus faz grandes coisas, como abençoar pessoas. Então toda a pregação do pastor Samuel foi nessa direção, mostrar para nós como que, apesar da nossa insignificância, ainda assim Deus está contando com a gente. E a gente avançou mais um pouquinho aí, o pastor Neto veio e falou conosco um pouco sobre a graça que é redentora. E toda a ideia dele foi trabalhar em cima de João capítulo 1, versículo 28, e mostrar para nós como que Deus tinha um plano para o pecado do homem. Deus tinha um plano. E daí todo esse plano era resgatar o ser humano das amarras do pecado, e era conceder a nós uma possibilidade de vida eterna, apesar do nosso pecado. E daí ele voltou lá para Gênesis também, um pouco no verso que eu acabei de ler, para trabalhar conosco o fato de que Deus elaborou um plano de redenção. Deus elaborou um plano de redenção. E daí toda a pregação do pastor Neto foi nesse sentido. Passou o pastor Neto, então chega o pastor Theo e ele fala sobre a suprema riqueza da graça. E daí pegando Efésios, ele mostra para nós, foi muito interessante inclusive, porque o pastor Theo, ele tentou passar para nós a riqueza da graça por intermédio de 3 dimensões. E daí ele quer pensar conosco a partir do passado, portanto, ele não volta ao passado do pecado, mas o passado da salvação. Jesus nos salvou. Aí o presente ele pensa a jornada, o que está acontecendo agora, a nossa caminhada agora. E o futuro ele está pensando quando a Jerusalém vem, quando o Senhor vem, e nós somos transformados com Ele, e nós vivemos com o Senhor para sempre. Então, nesse sentido, todas as pregações, desde o pastor Júnior até o pastor Theo, toda a direção foi mostrar para nós como que não importa o quão insignificante nós sejamos, o quão falho nós sejamos, a graça de Deus está distribuída, está disponível para nós como possibilidade de vida, como possibilidade de existência, como possibilidade. E é isso, e é a partir desse ponto que eu quero continuar. É a partir desse ponto que eu quero continuar. Então vocês vão perceber que ao longo do que a gente for conversando aqui, as coisas vão se interligando entre todos os dias, todas as palavras, todas as mensagens. Muito bem. Nós acabamos de ler o primeiro verso que está lá em Gênesis capítulo 13, e a ideia foi mostrar para nós o episódio da queda. E de alguma forma isso para nós sempre é muito forte, porque até então a gente está falando de uma vida que era perfeita. E Gênesis 3 mostra para nós como é que essa perfeição ela é interrompida de maneira abrupta, como que essa perfeição ela é interrompida, ela é rachada no meio, e a história ela deixa de seguir o seu curso normal. O pecado faz isso. E nesse sentido, eu me concentrei especificamente no versículo em que o Senhor Deus chega na viração do dia e Ele diz: onde estás? Adão, onde estás? É claro, a voz de Deus não é essa, eu estou imitando, mas vocês estão entendendo, e isso aqui importa, sem críticas. Onde estás? Deus chama a atenção do homem. É muito interessante, todos vocês são bons de Bíblia, sabem disso. É óbvio que Deus sabia o que tinha acontecido.
Mas o importante aqui é como que Deus, mesmo assim, Ele diz, onde estás? E esse quadro, os fotógrafos vão entender isso muito bem, mas vocês, todo mundo aqui tem, quase todo mundo tem Instagram, então todo mundo é fotógrafo, todos vocês vão entender. Esse onde estás, eu quero que vocês congelem como uma imagem. Deus chega no jardim, Ele, onde estás? E congela. Isso é a imagem, o tempo inteiro, do dilema humano. Esse flash, ele é o dilema humano o tempo inteiro. Porque Deus na criação, Ele fez o homem para que o homem fosse um ser ativo. Ele chama o homem, Ele diz, ok, você não vai ficar à sombra da bananeira, você vai trabalhar, vai dar nome, você vai ser um ser ativo. Deus chama o homem, é uma atividade. E nesse momento, nesse flash, conservaram comigo, nesse onde está, nesse flash não há atividade, há medo, há temor, há se esconder, há vergonha. Eu debaixo dos arbustos, não consigo levantar os olhos porque alguma coisa terrível vai me acontecer. Esse é o dilema humano. Como imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados à atividade, a nos mostrarmos, a fazer coisas, a executar coisas. Mas o efeito do pecado nesse momento faz com que o homem vá por um outro caminho. Do se esconder, do não se mostrar, do não falar, do não dizer, do não refletir essa imagem e semelhança de Deus, que o próprio Deus colocou nele. O efeito do pecado faz com que o homem vá na outra direção. Então, por isso, Deus tem que vir, onde estás? Não há atividade nesse momento de pecado. Não há produção, não há criação, não há alegria, não há nada. Onde estás? Cadê? E aqui já tem a ponte para o Novo Testamento. Porque esse é o nosso dilema o tempo inteiro. Como imagem e semelhança de Deus, como filhos de Deus, é para isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para atividade, o Senhor nos chama para execução, o Senhor nos chama para abençoar, o Senhor nos chama para construir a vida de outras pessoas. É muito, absolutamente, eu amo a passagem como o ferro afia o ferro. Para mim, isso é maravilhoso. Construção, o tempo inteiro, construção. Eu melhoro você, a gente é amigo, a gente se melhora, a gente é namorado e namorada, a gente se melhora, a gente é esposo e esposa, a gente se melhora o tempo inteiro. Mas isso decorre desse lugar de atividade. E o tempo inteiro nós somos, por várias pressões, pecado e etc., nós somos coagidos a ir por trás dos arbustos. A ir por trás dos arbustos. Você está debaixo de algum arbusto nessa noite? Deus, na sua grandeza, não nos deixa ficar por trás dos arbustos. Deus, na sua grandeza, Deus não tem interesse. Eu não sei quantos de vocês, mas durante muito tempo, eu fiquei muito traumatizado. Aquela ideia dos filmes de que Deus está ali com um chicote, e Ele vai, e Ele...
E Deus é uma pessoa que está ali, o Espírito Santo está ali ao teu lado, toda hora, para te dar uma chibata quando você faz o que não deve. E isso quebrou toda a nossa noção de relacionamento com Deus. Toda a noção de aprofundamento com Deus. E é claro, onde há legalismo, não há aprofundamento de relação. Sempre que você só está preocupado, sim, não, você não consegue abrir mais, você não consegue aprofundar mais, você não consegue expor os profundos dilemas do teu coração. E sem falar que isso é uma distração, porque isso funciona muito assim. Pelo menos eu sei que muitas das vezes quando eu estou muito concentrado em uma falha que eu estou tendo naquele momento, geralmente aquela é uma falha, mas por trás dessa falha tem outras falhas. Mas eu estou muito concentrado nessa aqui, e eu acho que a minha única falha é só essa aqui, mas não, tem outras falhas. Deus em sua grandeza, Ele chega até nós, e Ele nos dá uma possibilidade. E Ele nos dá uma alternativa. E essa alternativa, ela não é apenas uma alternativa, ela é uma arma. Prazer, isto é a graça. Deus em sua grandeza, Ele não nos deixa por trás dos arbustos, Ele nos concede uma alternativa, um escape. Porque Deus não permitirá que sobre vocês virá tentação maior do que aquela que vocês não podem suportar, providenciando igualmente um escape. O escape de Deus é a graça. E daí o pastor Neto, lembrando, ele disse, ok, muito bem, então aquele destrava o flash, destrava o flash, e daí o Senhor Deus diz, muito bem, olha, a tua semente vai picar o seu calcanhar e a semente dela vai pisar a sua cabeça. E daí isso está apontando para o que Cristo vai fazer, ou seja, Cristo vai vencer definitivamente o mal. Mas esse sentido, nesse recorte, nesse momento, está sendo mostrado ao homem a possibilidade, a alternativa da graça. Só que quando eu chego nesse momento, eu não tenho como me perguntar como é que essa graça entra de facto na minha vida prática. Ok, legal, a reflexão eu entendi, mas como é que isso entra de facto na vida prática? É por isso que a gente leu Mateus. Vamos voltar para Mateus. Vamos lá. Mateus capítulo 11. Agora vamos pular só para o 28, ok? 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 30, aqui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que Jesus diz que ele tem jugo? Ai meu Deus, como assim? Jesus também tinha jugo? Sim, Jesus também tem jugo. Jugo é peso. Jugo é peso. Pensa mesmo, pensa a imagem de um animal e tem um peso em cima dele. Jugo é peso. Jesus tem jugo. Por que Jesus tem jugo? Se Jesus veio para nos aliviar. Nossa, agora vai vir a revelação. Não, sem revelação, sem heresia aqui. História bíblica. Por que Jesus tem jugo? Porque na época de Jesus, todo o mestre tinha o seu jugo. E o jugo, nesse sentido, significa o seu ensinamento. Todo o mestre, na época de Jesus, tinha o seu jugo, o seu próprio jugo. O jugo do mestre, o jugo do rabi, significa o conjunto de ensinamentos
que esse rabi passava para os seus discípulos. Então, nesse sentido, Jesus está falando aqui, vamos substituir agora jugo por ensinamento, ok? Vamos voltar de novo para a palavra. Vamos lá. 29. Tomai sobre vós o meu... Vamos participar. Tomai sobre vós o meu... Isso. Tomai sobre vós o meu ensinamento e aprendei de mim, porque sou manso, gravem essa palavra, e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. De novo, porque o meu ensinamento é suave e o meu fardo é leve. O que está acontecendo aqui? Esse é o jeito, para mim, como a graça de Deus, que está acontecendo ali no Jardim do Éden, que nós vimos, esse é o jeito como ela entra na nossa realidade. Porque tem várias pessoas, vários mestres, vários rabis ensinando. Eu também tenho o meu ensinamento, vários rabis falando, o meu ensinamento é assim, assim, assim. E Jesus chega, e Jesus não diz, o jeito como Jesus coloca o seu ensinamento, é como se Jesus chegasse no meio de todas as pessoas e falasse assim, gente, eu também tenho um ensinamento. Só que há uma diferença no meu ensinamento e o ensinamento desses outros mestres. E a diferença está, na persona, na pessoa, 2, no ensinamento em si, no conteúdo do ensinamento. Então, qual é a diferença? Eu sou manso e eu sou humilde de coração, e no conteúdo, o meu fardo é leve. A gente sabe que nesse momento da história do povo de Israel, a religiosidade está montada pelos escribas e entendidos da lei em cima do medo de alguma forma a gente voltar para algum tipo de cativeiro. Então existem várias leis e a religião está absolutamente engessada. E se é sábado, nada pode acontecer de trabalho, e se você fizer alguma coisa, você está transgredindo. Mesmo se isso significar você salvar alguém. E é nesse momento onde a gente começa, então, a entender um pouco que tipo de alternativa é essa? Que tipo de possibilidade de graça é essa? É o Jesus que... Todos vocês sabem que na época de Jesus havia papéis muito separados em relação a homens e mulheres, e muitas das vezes isso significava discriminação. Se vocês abrirem Lucas capítulo 8, vocês vão ver a graça se manifestando. A graça de Jesus se manifestando. E a Bíblia vai dizer que várias mulheres, elas apoiavam o ministério de Jesus. Inclusive uma delas, chamada Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Ela já era mulher, e saiu 7 demônios, e ainda assim, Jesus permitiu que ela andasse com ele. E tem várias outras mulheres. E não é só nesse episódio, a gente não precisa ter dificuldade. João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Os discípulos estão voltando, eles foram pegar comida e água. Quando eles estão voltando, eles estão assustados. Afinal de contas, o que Jesus, um homem, está fazendo sozinho com uma mulher conversando? E Jesus está ali, abrindo os segredos do Evangelho para uma mulher que nem merecia, do ponto de vista do judeu. Ela era samaritana. Jesus está ali, abrindo os segredos do reino de Deus para ela. Graça. Também não é a única vez que Jesus faz isso. No próprio livro de João, anda um pouquinho mais 4 capítulos, e tem lá João 8, Jesus e a mulher que está quase sendo apedrejada, a mulher adúltera, e Jesus vai lá e intervém. E ele não intervém dizendo, quem fazer isso eu vou mandar um raio
queimavam. Não. Jesus chega e, ok, se vocês quiserem, tudo bem. Mas quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Percebam que a graça de Deus, ela não chega de modo impositivo. É aqui onde eu queria chegar. A graça de Deus é aquela alternativa de Gênesis, que a cabeça da serpente será pisada pela semente da mulher. Aquela promessa, aquela possibilidade da graça, ela não entra de modo impositivo. Ela entra como alternativa, como possibilidade. Ok, Alberto, o que é que você quer dizer? Eu quero dizer que a gente vive num mundo autoritário. A gente vive num mundo... O autoritarismo é uma das principais características do mundo atual. Sim. Vamos trabalhar isso um pouquinho mais. Vamos lá. Quando a igreja fala que os grandes inimigos dos santos, e aqui os santos somos eu e você. Quando a igreja, na sua tradição, tá? Quando a igreja, na sua tradição, inclusive o Russell Shedd tem um livro sobre isso. Quando a igreja, na sua tradição, coloca que os grandes inimigos dos santos é a carne, o mundo e o diabo, cada uma dessas instâncias efetua uma pressão autoritária sobre os santos. Qual é a pressão do mundo? A pressão do mundo é a pressão das crenças. As crenças de que você tem que se vestir de tal jeito para ser alguém. As crenças de que se você não... Meu Deus do céu. A crença de que a mulher tem que trabalhar fora obrigatoriamente falando, senão ela é uma oprimida da sociedade. Ou então não. A crença de que o homem ele tem que ser de tal forma, porque senão ele é um nada. A crença de que se você não faz mais do que 3 mil reais, então você é um fracassado. A crença de que se você não tem uma faculdade, se você não tem uma pós-graduação, se você não viajou, se você não fala mais um idioma, você é uma pessoa horrível e teu destino vai ser morrer sozinho, internado, com gatos te visitando no final de semana. Sim, vocês estão rindo, mas eu estou falando sério. Veja, o mundo ele é governado por sistemas de crenças que são opressivos. As pessoas sofrem todos os dias por causa de crenças, de que são coisas, muitas das vezes, que ninguém fala aos 4 cantos. Nossa, estou bem em coisa hoje. Que ninguém fala aos 4 cantos, mas é isso que as pessoas acreditam. E as pessoas, sim, elas te julgam se você não estiver de acordo com tal coisa. E elas te isolam muitas vezes. Então o mundo é esse sistema de crenças que te oprime. O tempo inteiro você tem que obedecer lá aquela cartilha, tem que ser desconstruidão, tem que ser desconstruidona, diferentão, diferentona e tal, porque aí sim você vai ser moderno, atual, contemporâneo. Eu prefiro Chesterton. O mundo é salvo por um punhado. Eu guardo muito essa frase dele, ele dizia que o inferno está cheio do não. E quando ele dizia isso, o inferno está cheio do não, ele queria dizer que o que povoa o inferno é a negação a Deus. E é claro, porque isso é bíblico, você vai lá para Salmos, e o que Salmos fala sobre o inferno? Os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Então o que Deus quer? Deus quer que nós abracemos a graça dEle, dizendo: Deus, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo, eu quero fazer parte do seu reino. Deus, eu sou falho, eu sou insignificante, eu não mereço. É claro que eu não mereço estar aqui hoje. Sou falho como você, cometo erros. Todos os pregadores que passaram aqui. Você que está aí embaixo. Todos nós. Isso surpreende Deus? É claro que não.
Mas agora, o que é que Deus espera de nós? Que nós não dizemos não. Não diga não. Não diga não para Deus. Não interessa se você está com medo, se você está no arbusto, se você está sem esperança, não diga não para Deus. Pelo contrário, Deus, eu realmente preciso. Deus, eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho, eu preciso da tua intervenção. E é claro que quando a gente tem essa visão, quando a gente tem essa perspectiva, quando a gente olha para a graça de Deus como uma alternativa, isso se torna uma arma, é claro que sim. Porque é isso que acontece quando você olha para alguém. O que acontece quando você perdoa alguém que pisou na bola feio, pastor Júnior? Quando você... Marlon, o que acontece quando você perdoa alguém que pisou feio na bola? A pessoa errou feio, e você chega lá e você perdoa a pessoa. O que acontece? Você está mostrando para a pessoa aquilo que Deus faz com o ser humano. Você está mostrando para a pessoa que existe uma alternativa. Você não está sendo conivente. Jesus não foi conivente com a mulher em João capítulo 8? O que ele falou? Vai e não peques mais. Mas a mão está estendida. A mão estendida é o símbolo da força da igreja contra o pecado no mundo. Quem precisa que você estenda a mão? Há pessoas que você vai discutir uma vida inteira, a pessoa nunca vai mudar. Experimente amar essa pessoa. Sim, amar essa pessoa. Não discuta racionalmente com a pessoa. Experimente amar essa pessoa. O amor e o perdão não são desse mundo. Isso interrompe o ciclo natural das coisas e constrange o ser humano que é tão caído. Essa é a arma de Deus diante do pecado do mundo. Vocês erraram, vocês não merecem, vocês são insignificantes. Mas a minha mão está aqui para vocês. E aí é claro que o apóstolo João vai explicar essa imagem de maneira perfeita. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A mão estendida é a imagem da graça de Deus. A mão estendida é a arma que a igreja tem contra o mundo. Chame essa mão estendida do que você quiser. Chame de dinheiro, tempo, oração, jejum, presente. Chame disso que você quiser. Perdão, amor, paciência. Chame essa mão o que você quiser. Mas a regra é clara. A mão estendida é a resposta de Deus ao pecado do homem. A mão estendida é a graça de Deus como resposta à limitação humana. A graça de Deus é a arma da igreja diante do fracasso do mundo. A tua mão está estendida nessa noite? Você pode estar com a mão estendida, você pode estar por detrás dos arbustos, mas a vontade de Deus é que você olhe para cima, veja a mão dele estendida e saia daqui estendendo a mão para outras pessoas.
Incline o seu rosto, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu não sou digno de estar aqui, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, eu não preciso fingir na Tua presença, e muito menos na presença dos meus irmãos. Eu sou falho, Senhor. Mas nós sabemos, Deus, que diante dos nossos fracassos, diante das nossas falhas, diante das nossas negações, o Senhor providenciou uma alternativa. O Senhor providenciou uma saída. O Senhor providenciou a mão estendida. E essa mão estendida, Senhor, a Tua mão estendida, é a Tua graça. Disponível por todos esses séculos. A Tua mão ainda está estendida nessa noite. A Tua mão ainda está estendida nessa noite. Haverá um tempo, Deus, em que ela não estará. Haverá um tempo em que ela não estará, Deus. Haverá um tempo em que ela será recolhida. Mas hoje, ela está estendida, Senhor. Ela está estendida. Ela é a Tua graça derramada sobre nós a cada dia. Ela é a Tua graça estendida, Deus. Ela é a Tua graça disponível para todos os homens na graça comum. Ela é a saída, Deus. Ela é a saída que constrange diante da insignificância do homem. Ela é a saída, Deus, redentora diante do pecado do homem. Ela é a saída, Deus, linda para um futuro de eternidade contigo. É a arma na mão da igreja, Deus, para que nós cada vez mais enfrentamos o mundo, o diabo e a carne. Ela é a arma, Senhor. Queremos tomar posse disso, Deus. Queremos tomar posse dessa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.